Essa falta de publicidade. Essas coisas de publicidade, viu, Justus? Não sei, viu? Essas coisas, né? Ainda bem que ele é da área, ele conhece. Não, agora eu não entendo mais. 7 anos depois já não sei mais o que é isso. Mas eu quero falar sobre isso, de publicidade, porque eu também sou formado em publicidade e era a minha grande paixão. E eu lembro que talvez anos 80 foi a grande década da publicidade do Brasil. Eu comecei em 81 na publicidade, né? Então, foi a grande década, né, do Brasil, de grandes prêmios, de Oliveira. Criatividade, de tudo. O Brasil era considerado o terceiro país mais criativo do mundo em publicidade. Era Inglaterra, Estados Unidos... Não, Inglaterra, Japão e Brasil. O Japão era muito criativo, só que Estados Unidos era considerado hors concours. Então, em todos os prêmios que ganhava Cannes, em qualquer festival, os Estados Unidos falaram, não, isso não vale, porque eles são hors concurso. Sim. Qualidade de produção na época tinha muita diferença, então eles tinham muito recurso tecnológico, recurso financeiro, então eles faziam a diferença, né? E aí depois vinha Inglaterra, Japão e Brasil como os três mercados. A gente vinha dos anos 70, daquela famosa avenida lá dos Estados Unidos, em Nova York. Madison Avenue. Exatamente, que não sei se você assistiu o seriado, Sim, eu vi. que é bom pra caramba. E aí vem os anos 80 que a gente meio que domina nesse mercado, várias campanhas. Foi quando nasceu a minha empresa na época, a minha primeira empresa. O meu grupo depois, que eu me separei do meu ex-sócio depois de 17 anos, em 98, aí eu criei o grupo Nilcon. Então, Fischer e Justus. E Fischer e Justus durou até 98. Ela começa em 81. 17 anos. Aí ela depois, ficava onde? Ela ficava em vários endereços, foi mudando, né? Mas ficava na Margem Floriano, na Cidade Jardim, na frente da DPZ ali. Sim, sim. Ficou em vários lugares. E aí depois foi para Granja Julieta, vários lugares. Aí virou o Grupo Nilcon, eu montei do zero o Grupo Nilcon. Me desentendi com o meu sócio na época, eu saí do negócio, ele ficou com o negócio. E aí eu montei o Grupo Nilcon. O Grupo Nilcon durou de 98 até minha saída. Em 2015 eu vendi, 17 eu saí, 7 anos atrás. Eu quero saber da tua como que você entra no mundo da publicidade? Por que o teu interesse nisso? Foi engraçado, você era uma criança porque olha que engraçado. Eu era jovem, eu tinha 26 anos e eu era administrador de empresa, eu não formei administração, nada a ver com publicidade, nada a ver com marketing. E na família do meu cunhado tinha um primo, que era o Eduardo, na época, que tinha uma agência, e meu pai tinha construtora. Uma consultora grande, ele construía para governo, etc. Tal. E eu não tinha a menor vontade, eu me identificava na época com humanas muito mais que exatas, né? E eu não tinha interesse em continuar o negócio dele para tristeza dele. E minhas duas irmãs mais velhas também não trabalhavam nisso, então meio que não tinha muito futuro para o negócio dele em sucessão, em caso de sucessão. E eu resolvi que eu queria fazer uma coisa diferente. Quando eu soube que tinha, eu sempre admirei, sempre fui um admirador de comunicação, publicidade, etc. E observando na época que as casas podiam não ter rede de esgoto, como até hoje o Brasil ainda não tem, como a gente gostaria. Mas ter antena parabólica, televisão, antenazinha tinha. Então, assim, o parque gráfico do Brasil, as televisões do Brasil, que já era a Rede Globo e tudo aquilo que a gente via na época, era uma potência. Então eu falei assim, esse mercado é interessante. Então é um mercado que eu me interessei, entrei sócio na época, comprei metade da empresa e fiquei lá até me desentender com o sócio, aí comecei tudo de novo. E em 4 anos aí eu era líder de mercado. Aí foi o maior momento da minha história na publicidade, foi com o Grupo Nilcon. Aí eu me associei ao grupo da PP, que é o maior grupo do mundo, e aí foi. E fui vendendo para eles, né? Primeiro 20, depois 40, depois 60, depois 80, depois 100% da empresa. Eu fui vendendo, porque é bom que você tenha um sócio multinacional, a empresa está garantida a venda, né? A Nilcon, dentro da Fischer e Justus, qual que era o teu papel lá dentro? Eu sempre fui o homem de negócio, sempre fui administração, finanças, negócio, gestão, sempre fui essa minha área. Nunca foi. Se botasse um papel na minha mão para eu criar um anúncio, eu chorava. Eu não sabia criar. Agora, claro que 38 anos no setor, você imagina o que eu aprendi de marketing e comunicação. Então, assim, entendo muito, gosto muito, gostava muito e sabia o que funciona, o que não funciona, sabia apresentar para um cliente, fazer a conta. Só que meu negócio sempre foi. É tipo, você fala, não, mas o criativo tem que ser dono de empresa. Não é verdade. Você vai dar o maior empresário do mundo da publicidade na história da humanidade foi Martin Sorrell, que criou o grupo da APP na época, que comprou todas as agências, Thomson, Ogilvy, Young, tudo que você puder imaginar, estava no grupo da APP, que até hoje é um dos maiores grupos do mundo, e o cara era financista, o cara não tinha nada a ver com publicidade. Mas a gente vira homem de marketing naturalmente dentro dessa experiência toda que a gente tem. E te passava pela cabeça tá na frente da câmera nesse momento? Nunca me passou pela cabeça. Sério? Como eu era líder de mercado e como eu tinha essa facilidade de comunicação, isso eu sempre tive. Sempre fui um bom vendedor, sabia falar, sabia vender bem. A Record resolveu que o Brasil ia fazer o Aprendiz,
O Donald Trump já fazia nos Estados Unidos, na Inglaterra era o Sir não sei das quantas, em vários países do mundo já tinha o programa, as versões do programa, e eles me ligaram, você não quer fazer um programa? Você é líder de mercado onde você atua, você é muito respeitado, você é um cara, né, uma aparência boa para televisão, mas você fala bem. Você já era conhecido? Eu era conhecido socialmente, porque eu fui casado e eu tive relação com duas pessoas famosas da época. Aí começou. Foi a Galisteu e a Eliana. Verdade. Então aparecia muito em revista social, tal. Então, dos empresários, eu era um cara mais conhecido socialmente por causa das minhas relações. Entendi. Né? Nem imaginei que eu ia entrar no setor delas depois. Né? Que acabei fazendo televisão. Fiz muita coisa da televisão, não foi só Aprendiz. Muito. Né? Eu fiz game show, fiz talk show, fiz A Fazenda, fiz Power Couple, fiz 1 contra 100 que eu adorei fazer. 1 contra 100. Eu participei, inclusive, de um programa desse. Você participou de 1 contra 100? Participei. Você foi lá? Fui lá. Mas não era maravilhoso esse programa? Foi demais, foi Gerais, cultura. Que eu perdi. Não, era um programa incrível. E aí depois eu fiz também o Topa Não Topa das maletas que o Silvio Santos fazia. Sim. Uma diversão pra mim, cara. A televisão foi sempre uma diversão. Como foi esse desafio, tipo... Eu me dei bem com as câmeras, entendeu? Eu acho que tinha facilidade, então, puxa, pra mim eu amei fazer. Aí, assim, claro que o Aprendiz foi o que mais combinou comigo. É um programa de negócio, é um programa que estimula os jovens. Demais, né? Me achei muito no Aprendiz. Cara, são 100 e tantas salas de reunião que eu fiz. Imagina ter conteúdo pra tudo isso. Quer dizer, era um desafio intelectual gigantesco pra mim. E eu ficava feliz com isso, porque eu tinha que me preparar para o Brasil inteiro ver as decisões que eu estava tomando e que fizessem sentido, né? Por que eu estou demitindo o cara? Por que eu estou tirando? O que eu estou cobrando deles? A gente estava ajudando em rede nacional a formar empresários. O empresário vê esse nível de exigência de um patrão implacável. Eu nunca fui desumano no programa, mas era implacável. As pessoas tinham medo de mim, não sei por que até hoje. As pessoas falam, nossa, mas o Justo dá trabalhar com ele. As pessoas perguntam, ele é bravo, não sei o quê. Eles acham que eu acordo demitido o cachorro em casa, mas não é verdade, né? É essa preocupação que eu acho que você teve e deve ter tido essa conversa com teus amigos e tal. E aí? Como que vai ficar minha imagem depois disso? Eu sou empresário. Não me preocupei, sabe por quê? Não me preocupei pelo seguinte. Primeiro que assim, eu deixei passar uma imagem, na minha opinião, de pessoa muito correta. Não, eu tô falando assim, de empresário para me expor numa televisão. Não, isso sim. Isso deve ter sido um pensamento. Isso sim, mas eu já era líder de mercado, quer dizer, não é que ia mudar minha posição. Eu até consultei meus clientes na época. E aí? Porque todo mundo admirava o Aprendiz, que era um programa muito interessante. Estimulou muita gente a empreender. O que eu cruzo de pessoas, nossa, eu só comecei meu próprio negócio por causa do Aprendiz. O Aprendiz, eu faço até maratona do Aprendiz até hoje, eu assisto no YouTube. Então, assim, as pessoas... Foi bem Foi muito bem na época de audiência. Foi muito bem, era um programa realmente, não. Tá passando ali? Olha lá, o bravo ali. Não, mas assim, o que eu fazia é um chefe implacável, mas que com argumentos que eu acho que tem que considerar que os argumentos eram bons. E o pessoal tem que entender que é uma persona mas eu sou, fazia, muito acima do tom. Não, o diretor falava, você não pode ficar amigo dessas pessoas. Você não pode tiver conflito, não tem graça na TV, é verdade. Né? Não, mas também não podia inventar motivos, entendeu? Claro. Então assim, mas lembro, nunca vou esquecer, um patrocinador falou, pô, mas os caras erraram tudo com o meu produto. Eu falei, fica feliz. É a maior audiência que vai dar, porque eu vou arrebentar com eles. Porque eles fizeram isso com o teu produto. Entendeu? É legal isso. Então, era uma coisa difícil, era uma coisa assim complexa, mas um desafio muito interessante para mim, entendeu? Eu sempre gostei muito. E é o seguinte, uma característica que eu tenho com o Roberto, apresentador do Aprendiz, é que eu sou muito exigente. A minha régua está lá em cima com as pessoas que trabalham comigo. Eu exijo demais a entrega, eu exijo sangue nos olhos. Você cuidou de tudo, inclusive da montagem da equipe também? Ou era você só apresentava? Não. Eu me envolvi em tudo. Me envolvi até, assim, claro que contratamos a Record na época, que fez grande parte. Depois eu fiz na Band também, mas a Record cuidou, especialmente me deu uma estrutura muito boa na época para fazer o programa. Eles compraram o formato. O diretor, os redatores, todo mundo estava junto e tal. E eles passavam comigo tudo. E eu mexia no que eu achava que tinha que mexer. Eu decidia junto com eles o formato que a gente inventava. Inventamos um sócio, que a gente ganhava o programa, virava meu sócio, outro. Cada hora a gente inventava uma coisa diferente. Depois inventei dos influenciadores, depois inventava... Então tem muita coisa interessante que a gente fez, que essa mecânica toda era junto comigo. Eu vou apresentar um programa, vou lá só com um papagaio apresentar. Não, isso não vou fazer. TP, né? Esse não tem TP no Aprendiz. Não tem? Não, praticamente zero. E o roteiro, como que era? O roteiro era o seguinte, eu tinha que saber tudo que está acontecendo nas provas, eu não podia acompanhar as provas fisicamente, porque eu não podia estar perto deles, mas eu tinha meus olheiros nas provas, tinha gravação nas provas, assistia tudo.